Esse é um canal para a gente conversar um pouquinho sobre teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez você tenha vindo parar aqui porque é adventista e se interessou pelo tema, ou talvez você veio parar aqui porque você quer discutir um pouquinho e talvez até ser um pouco hater da igreja. Eu entendo isso. Nosso objetivo aqui é um bom diálogo e é conversar sobre um dos aspectos que para mim é mais sagrado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a sola escritura. E eu acredito de verdade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem se mantido fiel a esse princípio bíblico que tem sido aplicado especialmente por conta da influência da Reforma e que a nossa igreja ela tem lutado para se manter fiel a esse princípio. É bem verdade que se você é um crítico da igreja, uma pessoa que infelizmente vivenciou um relacionamento com um adventista que vai numa linha mais tradicionalista e, portanto, não consegue enxergar esse princípio de forma tão clara nas nossas literaturas oficiais, você vai discordar de mim, vai dizer inclusive de que o adventismo ele tem um problema muito sério com Ellen White. Você vai dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está apegado a Ellen White, que as nossas doutrinas estão atreladas a ela. E é bem verdade, e eu tenho que reconhecer que talvez lá na igreja local, num contexto muito regional e local, o irmão, a pessoa mais simples, às vezes trate algumas doutrinas dessa forma. E eu não posso negar que às vezes pode ser até que algum colega pastor flerte com essas ideias. Contudo, se nós olharmos para o adventismo da forma como ele o é, no seu manifesto oficial, ou seja, nas suas literaturas oficiais, nós vamos ver uma visão um tanto quanto diferente dessa. Se você buscar o Nisto Cremos, se você buscar, por exemplo, o Tratado de Teologia, que no final das contas é uma tentativa de sumarizar muito daquilo que o adventismo pensa, se você buscar documentos oficiais que são aprovados pela igreja ao longo de muitos anos nas nossas principais assembleias, concílios otonais, a igreja ela continua reforçando que ela mantém apenas um único credo, é de que a Bíblia é completa e suficiente para ser autoridade infalível em todas as questões que envolvem fé, que envolvem prática cristã, que envolvem doutrinas da nossa igreja. É bem verdade que se você não concorda com isso, não importa o que eu diga aqui, nada vai mudar. Você vai continuar acreditando que o adventismo é uma seita e você vai acreditar nisso por 1001 razões. Mas meu objetivo hoje nesse vídeo é tentar demonstrar alguns aspectos desse sola escritura que nós tanto defendemos. E que por vezes, e eu percebi isso aqui no canal, nem sempre encontra concordância dentro do próprio movimento adventista. Como eu disse a você, o princípio da Igreja Adventista é o sola escritura, mas é bem possível que na esfera local e regional nem sempre as pessoas apliquem o princípio como a igreja oficialmente nos orienta a aplicar. Agora, entenda uma coisa muito importante. O perigo daqueles que defendem uma sola escritura fora do adventismo e ainda condenam o adventismo é que essas pessoas também vivem uma forma de interpretar a Bíblia que não é só a Escritura. Deixa eu tentar explicar. Existem alguns conceitos que nos acompanham quando nós vamos ao texto bíblico para estudá-lo. E esses conceitos nós chamamos de macropressuposições hermenêuticas. Ou seja, são aquelas pressuposições que nós levamos para o texto, que são gigantescas e que nós já vamos carregando, e na hora que nós vamos interpretando o texto bíblico, nós vamos aplicando essas macropressuposições no próprio texto bíblico. E eu tenho muita tranquilidade em afirmar que, de forma bastante geral, o evangelicalismo, o protestantismo ainda bebem de macropressuposições hermenêuticas que são advindas do catolicismo, que por sua vez são advindas em larga escala da filosofia grega. O catolicismo sempre bebeu, ou melhor, na sua esfera mais relação Estado e Igreja, bebeu muito de fontes gregas. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho beberam muito nessas fontes e, portanto, influenciaram profundamente a teologia clássica nessa visão
teológica muito influenciada por macropressuposições gregas. Quais são as 3 principais macropressuposições? A primeira, a forma como nós vemos Deus, a forma como nós o enxergamos. Segunda macropressuposição é a forma como nós enxergamos o mundo, a realidade, o universo. E terceira é a forma como nós enxergamos o ser humano. O dualismo grego tomou conta dessas macropressuposições. Então, as pessoas elas partem do pressuposto de que é legítimo a gente crer que existe o mundo das ideias, o mundo suprassensível, que foi trazida para a teologia clássica como sendo o universo, a realidade divina. E existe um mundo, uma realidade humana, carnal, material, sensível. Esse dualismo de Platão, ele não necessariamente está no texto bíblico, pelo contrário, em vários momentos eu vejo João e Paulo atacando esse dualismo platônico. Mas como a teologia bebeu muito em fontes gregas, a teologia protestante ainda carrega essas macropressuposições de um Deus impassível, atemporal, imaterial, de um universo que é subdividido nessas duas realidades, a realidade material, a realidade sensível e a realidade das ideias, a realidade suprassensível, e também a nossa visão sobre o homem, né, sobre o ser humano, que a filosofia grega influenciou, trazendo esse conceito de que o ser humano ele é dual, ele tem alma, que é essa realidade, que é esse aspecto do ser humano que se liga à realidade suprassensível, e ele tem matéria, que é esse aspecto do ser humano que se liga à realidade sensível, à realidade aqui terrestre. Veja, todas essas são macropressuposições que não são tiradas da Bíblia a priori, elas já são carregadas por um indivíduo formado pela cultura, e então quando esse exegeta vai à Bíblia, ele impõe essas macropressuposições ao texto bíblico e força a Bíblia a concordar com ele nesses pontos. Desculpa, o nome que nós damos para esse tipo de abordagem na Bíblia é qualquer coisa menos sola escritura. E a gente tem que lembrar, e eu vou fazer um vídeo sobre isso mais para frente aqui no canal, de que é muito comum, ainda nas denominações protestantes, a defesa do quadrilátero wesleyano, né, que é aquela ideia de que eu não uso apenas a Bíblia para interpretar a Bíblia, eu uso também a tradição, eu uso a experiência pessoal e eu uso também a lógica, a razão, a filosofia junto com a Bíblia. Então eu tenho 4 fontes de conhecimento da realidade. Meu amigo, isso não é só a escritura, como nós veremos daqui para frente. Então, o grande ponto que eu queria trazer neste vídeo é uma resposta a alguns amigos adventistas com quem eu tenho conversado nesses últimos vídeos, que são pessoas maravilhosas, especialmente um que fez o seguinte comentário. Ele me redarguiu a comentar nos meus vídeos de que nem todo o adventismo crê num Deus histórico, num Deus que se relaciona em tempo e espaço, que existem autores adventistas que creem na atemporalidade de Deus. Ele me fez pensar, porque realmente eu ainda não havia feito uma pesquisa nessa direção. Todo o material de teologia sistemática que eu estudei na minha formação acadêmica, que foi aqui no NASP, em São Paulo, no estado de São Paulo, né, Engenheiro Coelho, foi sempre material de teologia sistemática que parte do pressuposto de que nós, como adventistas, discordamos dessa abordagem atemporal. O grande protagonista, depois eu vou citar melhor, como Fernando Canali e outros que vêm dessa mesma linha, como Norman Gulley, que é um teólogo sistemático importantíssimo para a nossa igreja. E essa ideia de combater a atemporalidade está presente, inclusive, no Tratado de Teologia, tá? Então está presente lá. O ponto é, eu nunca refleti se nós temos algum teólogo dentro do Adventismo que questiona essa abordagem. E eu preciso deixar claro nesse vídeo de que praticamente nenhum teólogo adventista que tem alguma relevância para a nossa teologia defende a atemporalidade estrita, ou seja, a atemporalidade grega. Pode existir algum teólogo? Pode, eu não estou negando que existam, só estou dizendo que nenhum que tenha algum impacto real na teologia da igreja adventista defende essa atemporalidade. Por quê? Porque se Deus for estritamente atemporal,
sem o antes e o depois, que a Bíblia manifesta a respeito dele, doutrinas como que são centrais ao adventismo, como grande conflito, intercessão contínua de Cristo, juízo investigativo de 1844, elas perdem todo sentido, e é por isso que o adventismo tem doutrinas tão distintivas, que são tão atacadas, porque aqueles que as atacam partem de macro pressuposições diferentes das nossas, então faz todo sentido, existe coerência nesses ataques. Os teólogos adventistas que escreveram sobre a temporalidade, todos eles fizeram para refutá-la, ou melhor, a maioria deles, porque pode ser que exista algum outro que não tem uma relevância tão grande dentro da teologia. Isso quer dizer que, de forma geral, a teologia adventista tem combatido essa ideia de atemporalidade. E esse combate, como eu já disse, começou com um autor adventista, que é o Fernando Canali, pessoa por quem eu admiro e concordo em vários dos seus pontos, não todos, mas concordo em vários dos seus pontos. O que ele defende? Ele defende que a temporalidade divina, ela deve ser preservada à luz daquilo que a Bíblia ensina sobre Deus. O que ele forma, o que ele propõe é um método fenomenológico histórico, ou seja, de longe, a ideia que o autor quer trazer é que nós, quando lemos a Bíblia, nós somos profundamente impactados pelas ações de Deus em tempo e espaço. E interpretá-lo fora dessa visão bíblica é ir contra o sola escritura. A dissertação de mestrado, ou melhor, de doutorado dele, que depois se tornou um livro importante, né, a crítica teológica à razão, trabalha essas macro pressuposições que eu citei, né? E ela saiu nos anos 80, e ele foi o maior e o primeiro autor sobre teologia sistemática a respeito da temporalidade divina, a mapear filosoficamente esse conceito. Eu não vou tirar esse erro não, porque eu quero nesse vídeo ter uma conversa nossa aqui, tá bom? Então eu tô seguindo um roteiro, mas eu não quero ficar inventando ser quem eu não sou aqui nas câmeras. Bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com o Canali, não deveria estar seguindo essa lógica platônica, que é uma lógica que o catolicismo e o protestantismo carregaram por anos, ok? O segundo autor que eu gostaria de citar, que está dentro do contexto do adventismo, é John Peckham. Eu gosto muito dos materiais dele. Ele é uma referência um pouco mais moderna do que o Canali, e ele propõe uma ideia de onitemporalidade. Sabe aquela ideia de onisciência, onipresença? Ele propõe uma junção entre onipresença e temporalidade. É uma abordagem um pouco mais refinada. O Peckham, que é um teólogo adventista contemporâneo, extremamente brilhante, na minha opinião, ele é respeitado, inclusive fora do meio adventista. Ele tem um livro sobre os atributos divinos e ele dedica capítulos inteiros para combater a atemporalidade clássica. Ele argumenta que Deus é unitemporal, ou seja, ele está presente em todos os momentos do tempo, seja no passado, no presente e no futuro, mas ele vivencia o tempo de forma sequencial, relacionando-se conosco passo a passo na aliança. Então ele atualiza essa linguagem do Canali para uma linguagem um pouco mais atual. Um outro autor que eu gostaria de citar três, é o Richard Rice. Ele tem um foco mais no relacionamento de Deus e ele diz que o tempo sequencial ele é importante na experiência de Deus, que o tempo todo está se relacionando com os seres humanos. Não dá para se relacionar sem tempo, né? Ele é mais famoso e às vezes mais debatido, né, por sua visão sobre a abertura de Deus, mas ele é um dos principais teólogos adventistas, especialmente nos anos 80 e nos anos 90, a escrever exaustivamente sobre Deus, sobre a vivência, sobre o tempo de forma sequencial e histórica. Ele enfatiza que para que o amor de Deus seja genuíno e responsivo às orações humanas, Deus não pode estar congelado fora do tempo. O amor exige dinâmica, história e reação. Não dá para congelar Deus fora do tempo. Bem, qual é o meu objetivo com esse vídeo? É te preparar, porque no próximo vídeo eu quero responder alguns dos questionários ou dos questionamentos que foram feitos nos comentários dos meus vídeos. Eu quero tratar alguns temas sobre temporalidade de Deus, que para mim é um tema fascinante
e que faz muito sentido para o momento em que vivemos. Mas a reflexão que eu quero deixar para você é, e você que vai comentar, e você que talvez vai discordar de mim com muito respeito, eu quero te pedir para responder algumas questões aqui embaixo. Primeiro, como nós conseguimos relacionar a atemporalidade de Deus com o Deus que é manifesto na Bíblia se relacionando com seus filhos? Se relacionando com tempo e espaço no sábado, em datas proféticas, como que esse Deus ele se encarna, inclusive? Muitas dessas perguntas precisam ser respondidas, senão a gente vai ter um problema teológico muito sério dentro do Adventismo. Eu ainda acredito que a proposta do Adventismo é uma deshelenização total da teologia clássica e uma busca por um sola escritura extremamente radical, mais radical do que nós pensávamos. Porque a gente achava que o nosso sola escritura é só não embasar nossas doutrinas em Ellen White, mas eu quero propor a você que o nosso sola escritura é também não embasar nossas doutrinas na metanarrativa grega, é embasar nossas doutrinas naquilo que a Bíblia propõe. Então, a partir dela, tirar esses conceitos. Tô louco para dialogar com você aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto. Até lá, fica com Deus, fica bem, nos vemos na próxima.